nos anos de 1970, as cidades já estavam delineadas. As vantagens da urbanização eram claras: mais oportunidades de empregos, iluminação, transportes públicos, saneamento, entre outras características que, ironicamente, também se configuravam nas desvantagens da urbanização, com áreas de exclusão dentro das cidades, cujos problemas eram justamente a falta de oportunidades de emprego, de iluminação, de transportes públicos, de saneamento básico, entre outras carências. Mas é inegável que as atividades econômicas se desenvolviam e a demanda por transportes não só aumentava, como também se diversificava. Com um número maior de passageiros e a necessidade de deslocamentos específicos, a indústria de ônibus tinha de apresentar mais opções ao mercado. Não bastavam mais ônibus urbanos e ônibus rodoviários. Outros tipos de veículos de transporte coletivo ganhavam espaço, como micro-ônibus para áreas de menor demanda, serviços complementares e transportes, ônibus articulados para as linhas de grande número de passageiros, principalmente nos eixos principais dos grandes centros urbanos, e um veículo que correspondia à necessidade do empresário de ônibus economizar e oferecer transportes de curta distância mais diferenciados dos urbanos, sem, no entanto, precisarem ter o mesmo tipo de rodoviários. Os modelos intermediários entre urbanos e rodoviários, chamados mais tarde pela encarroçadora Caio de Intercity, atendiam duas necessidades que se tornavam cada vez maiores: o aumento do serviço de fretamento, principalmente as indústrias cujos ônibus percorriam distâncias curtas para levar operários e demais funcionários dos mais diversos ramos. O surgimento das linhas seletivas de transportes, que são ligações regulares dentro dos períodos das cidades ou intermunicipais e que tinham de oferecer serviços com mais categoria que as linhas urbanas convencionais, como veículos com poltronas estilo semi-rodoviário, cortinas, porta única para embarque e desembarque, entre outros itens de conforto. Para esses serviços, o urbano não atendia às exigências, mas os rodoviários seriam muito caros e sofisticados. Como solução para essa demanda, as encarroçadoras passaram a usar a base de modelos urbanos, equipavam e faziam alterações para deixá-los nesta categoria de intermediários. Isto era vantagem para o frotista, pois além de os veículos serem mais baratos que os rodoviários, eram mais leves e gastavam menos combustível e peças por conta do peso reduzido em relação ao ônibus de estrada. No ano de 1977, a Caio apresentou essa solução, lançando o modelo Itaipu. O Itaipu, um seletivo ou intermediário, usava a estrutura do bem-sucedido urbano Caio Gabriela II, lançado um ano antes, em 1976. Janelas, estruturas, conjuntos ópticos eram semelhantes ao irmão urbano Gabriela, mas o veículo poderia variar de tamanho, recebia poltronas semi-rodoviárias, cortinas, iluminação interna diferenciada, mas a principal diferença era a caída na frente, uma alternativa simples para dar um ar de robustez rodoviária. O Itaipu não poderia ser chamado de urbano da Caio, mas também não de rodoviário. No mesmo ano de seu lançamento, a Companhia Americana Industrial de Ônibus apresentava o verdadeiro rodoviário, o Caio Corcovado. E justamente a economia citada como vantagem dos intermediários, que foi a grande propaganda da Caio, como convencer o mercado a comprar o Itaipu. De acordo com o texto publicado pela revista Transporte Moderno de julho de 1977, o Itaipu gastava menos combustível.
o texto à época, abre aspas, Itaipu gasta menos combustível. A Caio garante que sua nova carroceria rodoviária Itaipu, modelo luxo, vai economizar combustível, desgastar menos o motor e a banda de rodagem dos pneus. Acontece que o Itaipu possui estrutura tubular em chapas de aço galvanizado e chapeamento externo em alumínio, chapas sobrepostas, sendo por isso mesmo mais leves que os convencionais. Com lotação variável, o veículo destina-se principalmente às empresas de turismo e transporte de funcionários. Entre suas aspirações destacam-se a iluminação interna através de 8 parafullinier com lente leitosa, instalação para rádio e toca-fitas, luz de cortesia nos degraus, poltronas em 2 modelos opcionais reclináveis ou fixas e revestimento interno em fórmica ou estofado. Companhia Industrial Americana de Ônibus, Rua Guaiúna, 550, São Paulo, SP, fecha aspas. Apesar de a Caio chamar de carroceria rodoviária, a própria empresa admite que suas aplicações são para modelos intermediários quando fala que o veículo destina-se principalmente a empresas de turismo e transporte de funcionários. Os chassis usados pelo Itaipu eram os mais variados e normalmente os mesmos do Gabriela, como Mercedes-Benz em sua maioria. O nome foi para aproveitar o fato da construção da usina de Itaipu, que estava em evidência na época. A usina foi feita entre 1975 e 1982 por Brasil e Paraguai, na fronteira entre os dois países. Era sinônimo de força, energia, modernidade e evolução, tudo que a Caio queria passar como imagem do seu novo produto. Na época, a Caio não queria relacionar os seus modelos de intermediários com o nome do modelo base urbano, prática que depois foi abolida quando, por exemplo, apresentou já entre os anos 1980 e 1990 os modelos Vitória Intercity, derivado do Urbano Vitória, e do Alfa Intercity, do Alfa Urbano. Por questão até mesmo de dimensão do mercado, o Itaipu não teve o mesmo número de vendas do irmão da cidade Gabriela 2. Isso porque o Gabriela foi um dos maiores sucessos da história dos ônibus no Brasil e pelo fato também de a demanda de intermediários, apesar de ser crescente, ainda é bem menor que dos urbanos convencionais. O Itaipu, no entanto, fez história neste contexto de que o Brasil precisava tanto de ônibus a partir dos anos 1970 que não bastava ter apenas 2 categorias, urbanos e rodoviários, e essa tendência continua. Hoje são populares os biarticulados dos double decks rodoviários, o low drive, e ganham destaque por necessidade e por determinação da lei, os ecologicamente corretos. E do jeito que as demandas são mais variadas ainda, as aplicações devem atender diversos mercados, novos tipos de ônibus que hoje sequer são imaginados. Podem aparecer por aí.